desse tipo. Perguntou o nome, né? A lei de pedir vistas, né? Isso que eu tô bravo. Daí o cara pode dizer, mas o projeto estava aí, tu olhou? Não, é a lei que te permite isso, que pega no São Pedro. Não tem o que discutir aí, né? Mas daí a de hoje já tá bom, mas eu boto contra. Tudo aí, já vamos botar contra. Bateu sim. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, e desde já também agradecer pelo comparecimento ao chamado da sessão extraordinária. E quero cumprimentar também as pessoas que acompanham de casa e também os funcionários dessa casa. E convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos à 41ª sessão da 8ª legislatura, uma sessão extraordinária, e declaro aberta a sessão. No expediente do dia, leitura da ata da sessão anterior. Aos 16 dias do mês de novembro de 2022, reúne-se o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores Adelir Bardziak, Adriana Pens Fagundes, Alencar José Lutemberg, Andrei Herculano, Ezequiel do Nascimento, José Ivonei Boger, Nilson José Formai e Valdemir Boger. Ausente o vereador José Danilo Lux, que apresentou atestado médico. A sessão teve início no horário regimental, presidida pelo vereador Andrei Herculano, que cumprimentou a todos. Convidou para a invocação a Deus com oração ao Divino Espírito Santo e declarou aberta a sessão. No expediente do dia, leitura da ata da sessão anterior. Em discussão, sem manifestos. Em votação, aprovado por unanimidade. Leitura dos ofícios número 301 de 2022 e 302 de 2022 do Executivo Municipal. Na ordem do dia, leitura do requerimento legislativo de solicitação do processo especial de votação e convocação de sessão extraordinária para a deliberação do projeto de lei complementar número 01 de 2022 do Executivo Municipal. Em votação, aprovado por unanimidade. O senhor presidente declarou que fica a Câmara convocada para a sessão extraordinária dia 18 de novembro às 19 horas. O presidente deu início à cerimônia de entrega de moção de aplauso número 02 de 2022 aos docentes e alunos do Colégio Estadual de Nova Esperança, CENE, pela brilhante atuação na plataforma de ensino de matemática. Em ato contínuo, solicitou que todos se posicionassem para a execução do hino nacional. Após, o senhor presidente passou a palavra para a assessoria de comunicação e o senhor Ademir Trombini deu início à cerimônia com a leitura de moção da moção 02 de 2022, aprovada pelo plenário.
Na sequência, procedeu-se à entrega dos certificados aos homenageados e um exemplar ao Colégio Estadual. Passou-se aos pronunciamentos, com o uso da palavra, o professor Getúlio Evandro Martins, diretor Ayrton Bonetti e o representante do núcleo, Dírcio Ferreira, citando o caminho percorrido e agradecendo as pessoas envolvidas, pais, alunos e professores, todos unidos em um só objetivo para que o colégio alcançasse essa excelente colocação a nível estadual e nacional. O presidente parabenizou e agradeceu em nome de todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Plenário vereador José Lutemberg, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, após aprovada, segue assinada. Andrei Herculano, presidente. Valdemir Boger, primeiro secretário. Está em discussão. Como nenhum vereador se manifesta, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Leitura da mensagem do projeto de lei complementar número 001 de 2022 do Executivo Municipal. Quero pedir dispensa da mensagem, né, porque já foi lida também na outra sessão. Leitura da mensagem do projeto de lei número 39 de 2022 do Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de submeter à apreciação desta Casa de Leis o projeto de lei 39 de 2022, que altera o inciso 2 do artigo 1º e o inciso 2 do artigo 7º da Lei Municipal número 1070, de 5 de outubro de 2021, e da outras providências. Tal medida se faz necessária para realizar a concessão do bem diante da rescisão, conforme decreto número 48, de 1º de setembro de 2022, visando assim o incentivo à geração de emprego e renda. Concluindo, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa, na expectativa de que, após regular tramitação, seja afinal deliberação e aprovada na devida forma regimental. Diante do exposto, conta-se com a colaboração dos nobres edis para aprovação desta propositura, uma vez que se trata de medida de interesse público. Aproveita-se o ensejo para renovar os protestos na mais elevada estima e distinta considerações com que se subscreve a Vossa Excelência. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 20 de outubro de 2022, Jaime da Silva Stang, Prefeito Municipal. Muito bem, esse projeto será encaminhado para a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Vereadores José Danilo Lux, José Ivonei Boger e Adelir Badiak. Leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 001 de 2022 das Comissões Permanentes do Legislativo. Relatório. Base legal, lei número 14026, de 15 de junho de 2020, atualiza o marco legal do saneamento básico. A matéria em análise que tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal, sob a forma de projeto de lei complementar, contendo 4 artigos, evidencia a inclusão de artigo e anexo ao Código Tributário com relação à forma de cobrança da taxa de lixo por meio de consumo médio de água relativa aos últimos 12 meses e cobrá-la por meio de convênio com a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Parecer. Após reunião da comissão e análise da matéria, conclui-se que o projeto foi elaborado em atendimento à técnica legislativa, a matéria legal, pois atende ao estatuto quanto à sua origem e tramitação, a matéria de interesse público, objetiva assegurar maior eficiência econômica na prestação de serviços de manejo de resíduos urbanos. A não aplicação da cobrança configura renúncia de receita, com consequência ao gestor, que poderá incorrer em ato de improbidade administrativa. Voto. Pelo exposto, considerando que a matéria em tela respeita os pressupostos da legalidade,
constitucionalidade, regimentalidade e técnica legislativa, aguardando-se ainda a sua análise e discussão em plenário, deliberada em 2 turnos de discussão e votação, votação nominal, maioria absoluta, a presente comissão opina favorável pelo prosseguimento da sua tramitação. Presente os senhores vereadores Alencar José Lutemberg, presidente, Nilson José Formai, relator, Adriana Penso Fagundes, membro. Muito bem, seria isso no expediente do dia. Então vamos para a ordem do dia, o projeto da sessão extraordinária. Leitura do projeto de lei complementar número 001 de 2022 do Executivo Municipal. Ementa. Altera a Lei Complementar Municipal número 003 de 2008, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos os artigos 262-A, 262-B, 262-C, 262-D, 262-E, 262-F, 262-G, 262-H, 262-I, 262-J, 262-K, 262-L, 262-M e 262-N. Na Lei Complementar número 03 de 2008, que institui o Código Tributário do município, com a seguinte redação. Artigo 262-A. A base de cálculo da taxa é o valor da média referente a 12 meses de consumo de água consecutivo da matrícula cadastrada na Sanepar, pelo número de economias nela contida do ano anterior ao do lançamento. Artigo 262-B. A taxa de coleta de lixo será lançada com base na unidade de referência do município em função da classe do gerador de lixo de categoria do número de economias de uso do imóvel, correspondendo o seu valor à aplicação do coeficiente especificando na tabela de cobrança, anexo 1 da presente lei. Artigo 262-C. O critério para determinar o enquadramento da classe do gerador de lixo a ser aplicado é a média referente a 12 meses de consumo de água consecutivos da matrícula cadastrada na Sanepar, pelo número de economias nela contida do ano anterior ao ano do lançamento. Artigo 262-D. No decorrer do exercício fiscal, as novas ligações de água ou esgoto, o contribuinte será enquadrado na classe do gerador de lixo pertencente à primeira faixa da tabela de cobrança, anexo 1 da presente lei, conforme a categoria cadastral. Artigo 262-I. A arrecadação feita junto à Sanepar será somente dos contribuintes que estiverem com os imóveis devidamente cadastrados na Sanepar e que sejam servidos pela ligação ativa de água ou esgoto da Sanepar. Artigo 262-F. Na situação em que o contribuinte não possuir ligação de água, porém possuir ligação de esgoto sanitário, será enquadrado na classe de gerador de lixo, considerando a média de 12 meses consecutivos do consumo de água estimada e calculado nos termos do artigo 261. Artigo 262-G. Caso o contribuinte não possua ligação de água nem de esgoto sanitário, a taxa de coleta de lixo será lançada de acordo com o disposto no anexo 10, Lei Complementar número 003 de 2008, e cobrada diretamente pelo município. Artigo 262-H. No caso de religação de água ou esgoto, o contribuinte será enquadrado na classe histórica da matrícula da Sanepar do exercício fiscal. Na ausência de histórico, o contribuinte será enquadrado na classe de gerador de lixo da primeira faixa da tabela de cobrança, anexo 1, conforme a categoria cadastral. Artigo 262-I. Será enquadrado na classe do coeficiente específico da tabela de cobrança, anexo 1, a taxa social de lixo, para o contribuinte inscrito na tarifa social da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Parágrafo 1º. Durante o exercício fiscal, o contribuinte poderá ter o benefício a qualquer momento, como também poderá perdê-lo. Parágrafo 2º.
quando da perda do benefício da taxa social de lixo, o mesmo será enquadrado na taxa do gerador de lixo da primeira faixa da tabela de cobrança do anexo 1, conforme a categoria cadastral. Artigo 262J. Quando houver mudança de categoria cadastral, ou aumento ou diminuir o número de economias do imóvel no cadastro da Sanepar, o mesmo será reclassificado no mesmo exercício fiscal, conforme a tabela de cobrança do anexo 1. Artigo 262K. O cálculo do valor a ser cobrado tem como referência o número de economias cadastradas contidos na matrícula da Sanepar do imóvel, multiplicando pelo coeficiente correspondente à classe do gerador de lixo, conforme a tabela de cobrança anexo 1. Parágrafo único. Para os imóveis que tenham categoria mista, será efetuado o cálculo do valor para a cobrança da taxa da coleta de lixo pela média entre o coeficiente de cada categoria, conforme tabela da cobrança anexo 1 e 2. Artigo 262L. A cobrança será efetuada diretamente pela Prefeitura. O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas. Parágrafo 1º. Em parcela única, por meio de documento emitido pela Prefeitura até a data do vencimento definida por esta. Parágrafo 2º. Não sendo realizado o pagamento até a data do vencimento, a Prefeitura encaminhará para lançamento automático na conta de água, esgoto da Sanepar, em até 12 parcelas iguais, sucessivas e sem juros. Artigo 262-M. Pelo inadimplemento da taxa da coleta de lixo arrecadada pela Sanepar, será aplicado multa de 2%. Artigo 262-N. O contribuinte que optar pela exclusão do programa da taxa de lixo por meio da conta de água e esgoto da Sanepar deverá proceder à quitação dos débitos pendentes e a vencer em parcela única diretamente na Prefeitura, em prazo a ser fixado por esta. Parágrafo único. A Prefeitura comunicará de imediato à Sanepar para proceder à retirada da arrecadação da taxa da coleta de lixo da conta de água e esgoto da Sanepar. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 266-A na Lei Complementar número 03 de 2008, que institui o Código Tributário do Município, com a seguinte redação. Artigo 262-A. A arrecadação da taxa da coleta de lixo poderá ser efetuada na conta de água e esgoto da Sanepar, mediante termo aditivo de contrato de concessão ou contrato de programa ou convênio celebrado entre a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e o município. Parágrafo 1º. Quando a taxa de coleta de lixo for arrecadada pela Sanepar, será mantido a mesma data de vencimento da conta de água e esgoto da Sanepar. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo aditivo ao contrato de concessão ou contrato de programa ou convênio com a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, permitindo a arrecadação da taxa da coleta de lixo devida pelos contribuintes residentes no município, na mesma conta de água ou esgoto da Sanepar. Artigo 3º. Fica incluído o anexo 10A na Lei Complementar Municipal número 003 de 2008, Código Tributário do Município, conforme disposto no anexo 1 da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, atendido o disposto no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, produzindo seus efeitos para o próximo exercício financeiro, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, 8 de novembro de 2022, Jaime da Silva Stang, Prefeito Municipal. Anexo 1, incluindo o anexo 10A da Lei Complementar número 03 de 2008. Tabela de cobrança. Contribuinte cadastrado na categoria Tarifa Social. A taxa social de lixo da categoria social será de R$ 5,69 mensal. Contribuinte cadastrado na categoria residencial de água e esgoto, até 5 metros cúbicos, valor mensal, por economia, R$ 7,00. De 5 a 10 metros cúbicos, R$ 8,00
R$ mensal. De 10 a 15 metros cúbicos, R$ 11,00 mensal. De 15 a 20 metros cúbicos, R$ 12,80 mensal. Acima de 20 metros cúbicos, R$ 14,88 mensal. Contribuinte cadastrado na categoria Comercial, Industrial, Utilidade Pública de Água e Esgoto. Até 5 metros cúbicos, R$ 10,09 mensal. De 5 a 10 metros cúbicos, R$ 12,20 mensais. 10 a 15 metros cúbicos, R$ 14,57 mensal. De 15 a 20 metros cúbicos, R$ 17,30 mensal. Acima de 20 metros cúbicos, R$ 20,98 mensal. Quarta categoria de contribuinte, cadastrado na categoria Residencial, Comercial, Industrial, Utilidade Pública de Água e Esgoto. Até 5 metros cúbicos, R$ 8,54 mensal. De 5 a 10 metros cúbicos, R$ 10,18 mensal. De 10 a 15 metros cúbicos, R$ 12,78 mensal. De 15 a 20 metros cúbicos, R$ 15,05 mensal. Acima de 20 metros cúbicos, R$ 17,93 mensal. Muito bem, obrigado pela leitura. Está em discussão. Então, peço, antes da discussão dos vereadores, peço um parecer aí, uma explicação também do assessor jurídico da casa. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, público que nos acompanha e o público que nos acompanha pela rede social. Antes da gente entrar em análise do projeto de lei complementar 01, é importante a gente destacar que em 15 de julho de 2020 foi publicado a Lei 14.026, denominada Marco Legal de Saneamento Básico. Essa lei ela passou a exigir dos municípios uma sustentabilidade econômico-financeira na coleta de lixo, ou seja, o município, o que ele gasta para coletar esse lixo, tem que haver uma contraprestação dos contribuintes que haja essa sustentabilidade econômico-financeira, que meio que equilibre as contas, tanto dos gastos para coletar, quanto o que ele recolhe pelos contribuintes por essa taxa de lixo. O município ele já tem uma forma de cobrar a taxa de lixo no Código Tributário Municipal atualmente, que ele calcula a taxa de lixo de acordo com a metragem quadrada da edificação. Ou seja, uma casa de 100 metros quadrados é determinado valor, uma casa de 150 metros quadrados é um valor um pouco mais alto. Essa lei do Código Tributário Municipal, aí, ainda que preveja essa cobrança, a gente observa que a gente ainda não consegue essa sustentabilidade econômico-financeira em razão do inadimplemento. Hoje, o contribuinte tem que ir na prefeitura recolher essa taxa junto com o IPTU. E muitos deixam de recolher e não pagam, e o município, em razão de ser uma taxa um valor ínfimo, né, em torno de 60 a 100 reais, não compensa entrar judicialmente cobrando. Então, o município acaba perdendo esse valor, porque os gastos de custas processuais para cobrar esse valor do contribuinte não compensa. Em razão disso, veio esse projeto para cá. Ele muda a forma como calcula a taxa de coleta de lixo, passa a ser utilizado a metragem cúbica de água, que vem sendo utilizada aí pelos municípios ao redor do nosso, né? É uma cobrança um pouco mais eficaz. A produção de lixo, segundo estudos da Sanepar, ela se equivale ali com o consumo de água da residência. Esse cálculo ele vai ser utilizado de acordo com os 12 meses de gastos de água anteriores da residência. Vai ser calculado mais ou menos qual que é a média de consumo, 10 metros cúbicos, por exemplo, vai ser enquadrado ali no anexo que foi incluído nesse projeto. Só que a questão aí é que a cobrança vai ser realizada nas residências que têm a água diretamente ligada pela Sanepar, vai ser realizada mensalmente junto com a água.
O inadimplemento ele diminui bastante, porque a partir do momento que você deixa de pagar, você tem que deixar de pagar também a conta de água. E a Sanepar vai suspender, então, o fornecimento tanto de água quanto a cobrança ali também da taxa de lixo. É importante também que fique claro que o município não pode suspender a coleta do lixo do residencial, porque é um serviço que você vai ter que abranger o município inteiro. Então, mesmo que o meu vizinho não pague, e eu pague, o município vai recolher o meu e o dele, porque ele não pode deixar de recolher o do meu vizinho, porque vai acarretar também um desgaste para mim, os demais vizinhos, porque o lixo ou ele vai ter que fazer uma destinação diversa no lote dele, ou ele vai acabar colocando na minha cestinha para recolher. Em razão disso, então, o município... É importante também que fique claro que, se o município não conseguir essa sustentabilidade econômica e financeira, o prefeito corre risco, sim, de responder por um crime de responsabilidade, né? Então, esse projeto aqui ele vem justamente para dar uma garantia ao prefeito e para conseguir, pelo menos, recolher um pouco daquilo que gasta. A gente sabe que tem um grande inadimplemento e hoje a gente não conseguia recolher nem 30% do que é gasto com a coleta de lixo. Aqui, muito provavelmente, a gente vai conseguir recolher um pouco mais que isso, né? Porque muitos ainda estão inadimplentes. A questão de quem não tem água ligada pela Sanepar vai continuar a mesma cobrança como está sendo pelo município. Vai ter que se dirigir lá na prefeitura para retirar o seu boleto anual. Acredito que seria isso. Não sei se o presidente teria mais alguma dúvida, ou os demais vereadores, que precisassem esclarecer quanto a esse projeto. Só uma pergunta, o que acontece se o contribuinte não pagar, ou não recolher, ou não pagar, o que ele tem algum risco judicial, incluir nome em Serasa, alguma situação assim? É a mesma forma como acontece com a Copel, abastecimento de energia elétrica, e a Sanepar com a água, né? A primeira medida é suspender o fornecimento. Vai ser, por exemplo, o contribuinte ali, vai ser suspendido o fornecimento de água, porque você não tem como dividir, você pagar só a água ou só a coleta. Vai ser embutido, assim como é a energia elétrica com a iluminação pública. Você vai ter que pagar a conta por completo. Se você não pagar, vai suspender a cobrança o fornecimento de água, e aí a Copel vai pegar esse débito e vai entrar judicialmente. Não seria o município daí. Mas aí a Copel, assim que receber, ela repassa a questão da taxa de lixo para o município. Mais alguma pergunta? Fica Sobre a lei, os vereadores. doutor Marcos, a lei do marco legal do saneamento é qual? A lei 14.026, de 15 de julho de 2020. Doutora, assim, para explicar para a população, esses que têm o relógio, se ele não aderir, ele pode, ou ele por lei, é obrigado a aderir esse plano que vai ser votado, ou ele pode deixar ir lá e negociar diretamente para pagar num boleto único? O valor que ele vai ter que pagar vai ser imediatamente com essa lei ser aprovada. Vai mudar a base de cálculo da taxa de lixo. Então, se eu tenho um relógio lá disponibilizado água pela Sanepar, a minha taxa de lixo vai ser cobrada pelo meu consumo de água nos últimos 12 meses. Vai ser feito aquela média ali. Se, por exemplo, eu uso em média 10 metros cúbicos, vai ser enquadrado ali, vai ser feito também olhado se a minha residência ali é residencial, se é industrial, vai ser feito o valor. O contribuinte, ele pode e tem o direito de pagar diretamente na prefeitura, mas aí seria numa taxa única. Ele pode ir lá diretamente na prefeitura, pagar em taxa única. Se ele não fazer essa opção, imediatamente vai ir direto para a conta da água. Vai para a Sanepar, e a Sanepar passa a incluir na conta de água mensal dele, esse valor mensal dele ali. Muito bem, peço a você que permaneça aí para esclarecimentos enquanto os vereadores entram em discussão. Se tiver mais alguma pergunta. Muito bem, então, como mais nem o vereador pergunta, coloco em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, as pessoas que nos acompanham. Como lido aqui, né, no projeto, também com a fala aqui do nosso assessor jurídico, né, ficou, acredito que, muito mais claro, né, até para nós e também para a população, né, no entendimento. E o que ocorre, né, que está se encastando, né, doutor, muito mais, né, do que se arrecada.
E precisa se buscar o equilíbrio, né, até para garantir o atendimento, né, que é de suma importância, eu diria extremamente essencial, né, para as residências. Então, com essa preocupação aí, que a administração vem em busca da solução pautado na legalidade, né, e que se faça também justiça quanto à cobrança, que pela conta de água, se residir 2 pessoas, claro que vai se gastar menos que onde residir 4 ou 5, né? Eu acho justa essa forma. E também para que no futuro, né, como o doutor explicou, o município também seja penalizado, vamos dizer assim, judicialmente por não buscar essa solução. Claro que não vai se equilibrar na primeira, agora desse projeto, mas vai estar se buscando a solução, talvez mais a longo prazo. Então, acredito que ficou claro, com as explicações, quero dizer que sou favorável ao projeto e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste. Aqui até, né, os vereadores que tiveram com nós aquele dia lá em Santo Antônio, né, foi falado lá, não sei se pelo o homem do Tribunal de Contas, lá alguém falou, tipo assim, se o gestor abrir mão disso aqui, aconteceu lá, não é a prefeitura que vai ser penalizada daqui, quando não for mais o nosso prefeito mas sim, enquanto ele está respondendo, foi entrar na justiça lá e depois o executivo, ele teve que pagar do bolso dele, né, Nilson? Foi falado, então, assim, ele abriu mão de receita, depois ele não era mais prefeito, mas teve que pagar do bolso dele a diferença que não foi cobrada. Então, quero dizer que acho que está tudo certo e sou favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoal que está nos acompanhando aí, nossa Casa de Lei, pessoal de casa também. Com certeza, o seu projeto bem discutido, um projeto amplo, né, bem elaborado aí pelo nosso pessoal, né. Com certeza aí o colega Danilo falou, lembrou muito bem. A gente tivemos faz uns 15 dias, né, em Santo Antônio, onde o pessoal do Tribunal de Contas explicou para nós isso mesmo aí que ele acabou de falar. Essa forma de cobrança, eu vejo assim, que você vai igualar praticamente a todos, né, de uma forma justa, né, porque a gente percebe aqui, ó, por exemplo, uma casa que mora 2 pessoas, provavelmente vai produzir bem menos lixo que uma casa que mora talvez 5 ou 6 pessoas, né, e hoje o custo que se cobra é o mesmo, né. Então, um exemplo está bem claro aqui, uma residência aí de 5 a 10 metros quadrados é um que vai se pagar R$ 8,17 aí por mês, que vai dar um total aí de um pouco mais de R$ 90 aí no ano para se pagar. Vai ser pagado mensal, não precisa pagar de uma vez só. E aonde está aqui com o nosso município, aonde se gastou no último ano aí, com coleta de lixo, mais de 374 mil reais. E aonde se arrecadou em coleta pouco mais de 20 mil reais. Então, como foi falado aqui, isso é um furo muito grande. Isso, com certeza, esse dinheiro que se foi pagado em lixo, que foi deixado de arrecadar, dava para investir em outras áreas, né, do município, que é onde abrangia toda a população. E essa seria a igualdade mais justa de cobrar, né, porque cada um vai pagar pelo seu consumo hoje, né. Então, quem produz mais vai pagar mais. E quem produz menos vai pagar menos. Então, é a forma legal que o município tem que se adequar nesse projeto aí, porque, como o nosso diretor jurídico que falou, nós temos a lei do marco legal do saneamento básico, aí, a lei 14.026, né, de 15 de junho de 2020, do saneamento básico. Então, que é onde o município ele tem que se sustentar na coleta de lixo. Então, claro, se nós fosse cobrar para se sustentar e gastando 374 mil aí para se pagar todo o lixo, com certeza daria um montante aí de mais de R$100 mensal aí por residência. Mas como a gente tem o cuidado aí do município nosso de as pessoas
não tem como pagar um valor desse, então foi se baseado aí num cálculo. Eu fui o primeiro projeto que veio para cá, briguei, que era bem maior esse valor aí, e onde a gente teve uma discussão aí para se baixar bem esse preço, né? Então, que chegasse acessível para todos nós aí. Então, eu acho que é um projeto bem elaborado, é importante, tem que ser feito dessa forma ali, porque está aí a responsabilidade do prefeito, de todos nós aqui, temos responsabilidade sobre isso, e eu acho que o nosso município vão entender que cada um que tem seu relógio de água lá vai entender que ele, assim, é igualdade para todos, que tá muitas, como falou aqui o doutor, muitos pagam e talvez outros não pagam, talvez por não ter legalidade, talvez até querem pagar, mas não tem legalidade. Assim, dessa forma, ele vai ter a legalidade de pagar, contribuir com qualquer cidadão do município, né? Então, é um projeto bem elaborado. Nós temos mais um turno de discussão, com certeza, esse projeto, acho que em 2 vezes, né, presidente? E para a gente discutir melhor esse projeto aí. E eu tenho certeza que dessa forma aí, uma forma legal para todos nós munícipes que moramos na Esperança aí e que queremos cada vez mais para o nosso município. E o lixo, ninguém quer ficar com lixo, né? Então, a gente sabe aí que tem que coletar o lixo. Mas se coleta como lixo? Se coleta com recurso. Se você não tiver recurso, como é que você vai contratar uma empresa aí para coletar o lixo? No caso de hoje, que a gente se vê os valores aqui, ó, mais de R$374 mil no ano. E se arrecadou 20 mil. Então, a conta não bate, né? Então, eu queria que sou favorável, devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador. Continue em discussão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoal aqui presente, pessoal de casa, que estão esperando, né, ver o que os vereadores aqui, cada um com a sua opinião, né. Então, é um discurso aí que a gente não queria estar dando aqui para a população, que vai refletir muito com a nossa população, e sempre a gente está aqui para defender o povo do nosso município. Quero dizer para a população que eu fui um dos responsáveis para baixar essa taxa, que a primeira vez que veio para a Câmara veio com 182 mil, né, doutor? E agora, aproximadamente, baixaram, fizeram um novo projeto, a aproximadamente 80 mil reais. Fiz várias tentativas para não ser, que nem eu já prosei muito com a população, nessa fórmula que é cobrado, mas tem uma comissão de vereadores que já analisaram, acho que é 4 vereadores, né, presidente? Que analisou lá, 3 vereadores, eles deram o primeiro passo para ser assim. Então, eu quero dizer que a minha ideia seria diferente, mas a maioria é que decide, né? Eu queria que fosse cobrado, sim, pela Sanepar, para chegar na maior número possível de cobrança, porque quem tem a coleta de lixo, claro que tem que pagar, né? Mas num preço justo, e não assim, a minha ideia, e tanto da população que eu prosei, não seria pela quantidade de água gasta, mas sim pela quantidade do lixo. Mas, é que nem eu falei, teve uma comissão que já trouxe, né, para nós ou votar ou não votar, mas claro que a gente tem que votar a favor para legalizar, isso é para não dar problema futuramente aí, né, para o executivo. E eu quero dizer aí que vai ter mais uma etapa aí de 10 dias, se talvez a gente conseguir conversar aí com os outros vereadores, fazer até uma emenda para mudar na quantidade aí da taxa da água, a gente vai estar aí discutindo a favor da população. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Eu falo também sobre esse projeto e sempre que vir algo para nós votar, né? E eu falo de mim, sempre debati dessa forma, sempre que veio aí cobranças, regularização de cobranças, e sempre tem a legalidade, né? Só que eu vejo assim, eu vejo que aquelas leis que vêm para proteger o povo, e que tem muitas que é para proteger o povo, ela não é seguida à risca. Ninguém tem medo, até responde se for preciso, quando é para defender o povo. Agora, quando, como diz o ditado,
quando diz o ditado da turma, quando é para pôr na reta pelos outros, ninguém ponha. Né? Essa é a verdade. Né? Então, daí vamos seguir a risca. E cai o pepino na mão dos vereadores. Eu posso votar contra, posso votar a favor. Né? Mas a lei existe. Também eu não posso ser hipócrita. Né? Eu gosto de brigar por coisas justas e coisas morais. Porque tem algo que é totalmente imoral, é legal e é totalmente imoral. Né? Aí, quando a imoralidade vence a legalidade, aí eu bato contra também. Né? Então tem que andar esses dois princípios juntos. Mas, nesse caso, a lei existe. E a lei vem lá de cima, é lógico, não adianta você querer se enganar que o prefeito, o gestor público, ele não, a linguagem que ele fala não é alinhada daqui a Brasília. Você está enganado se você pensar isso. É lógico que as leis são feitas lá em cima para vir beneficiando, normalmente não é o contribuinte, não. Porque quando nós arrumamos uma desculpa também, queremos justificar demais o tal projeto, queremos justificar demais, dizendo que porque a lei tal e porque esse dinheiro pode ser investido ou poderia ser investido em outra coisa. Não, porque muitas coisas aí que o dinheiro deveria ser investido e, na verdade, o dinheiro muitas vezes ele sai de uma forma que não deveria de sair. Então, não é bem isso que vai para o bolso do contribuinte, né? Porque o contribuinte, na verdade, paga muito, né? Então, assim, o que temos que fazer? Até o vereador Dinho puxou bastante brasa para o assado dele, dizendo que ele foi um dos que... Eu não sei mais quantos, mas sei que eu bati o pé também para que fosse baixado, como foi baixado, né? Então, o mínimo que nós devemos fazer, tem a lei, outra coisa importante que o contribuinte deva saber, o munícipe, que quando e se quiserem aumentar de novo, a hora que pensarem em aumentar, tem que passar pela nossa mão, tem que passar pela mão dos vereadores, e aí nós entramos em discussão, então. Né? E os vereadores têm que ir atrás, ver o que pode, porque no passado eu já discuti muito, eu já parto aí para a conclusão, presidente, eu já discuti muito com algumas coisas ao ponto de, por exemplo, quando aprovamos não, que eu votei contra, a cobrança de hora máquina, eu fui falar, doutor, com o promotor. O promotor falou, não, nós não estamos, talvez isso aqui também, ainda não tem nenhuma determinação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que não está na nossa mesa, que é obrigado, ou cobra, ou se não vai ser punido. Então, não tem uma determinação ainda. E o promotor falou o quê? Não, isso aí é questão do gestor municipal. Se ele quer cobrar, né, para arrecadar mais, ele cobra. O que nós queremos é que todos sejam atendidos igual, ou pago ou não pago. Agora, a questão de cobrar, quem manda é o gestor público. Então, são essas questões. Mas, quando tem uma lei, né, que nem digo, não adianta querer ser hipócrita. Dizer aqui que, porque só porque vou votar contra, porque vai ferir o bolso. Não é assim também, não é assim. Né? Então, devemos seguir uma regra, seguir uma linha lógica, né? E para que, lógico, se eu estou... Então, eu consumo água e gero lixo, né? É isso. E a base, ela é lógica, né? Quem consome 10 mil litros d'água é tantas pessoas, a probabilidade que ela vai produzir tanto de lixo. Se a família consome 15 mil litros, enfim, essa questão que já foi falada, fica falando todos na mesma língua, se falarmos, né? Diante da tabela. Então, o doutor já falou. Então, a tabela, ela é justa. Não tem alguém vai pagar injustamente, não. Então, se é 2 pessoas na família, ela vai gastar menos água, se é 3, vai gastar um pouquinho mais, e assim, consecutivamente. Então, a forma ela é justa. A forma ela é justa. Um mérito nosso aqui é que foi puxado, o prefeito veio do executivo um pouquinho mais ardido, e nós devemos analisar cada ponto, cada real do bolso da população, devemos analisar isso com seriedade, mas eu sou favorável ao projeto do jeito que ficou, e devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Boa noite às pessoas que estão acompanhando a sessão aqui no plenário. Também, né, meu boa noite àqueles que estão acompanhando através do Facebook aí. Então, como já foi comentado aqui, né, esse projeto de lei aqui ele é baseado numa lei, né? E essa metodologia aqui já foi usada em outros municípios, nosso estado aí, e tem dado muito sucesso, né? Aumentando a arrecadação aí, né?
e diminuindo aí a inadimplência. Um ponto importante que eu vejo, né, é o parcelamento, né, que em vez de aí as pessoas pagarem numa única parcela, vão ter a opção aí de pagar aí em 12 vezes, né. Comparado também aí, né, foi buscado levantamentos aí a outros municípios, né, o preço ficou bom, ficou bem, vamos dizer assim, um preço mais baixo do que os outros municípios aí da região. Então, quer dizer que também sou favorável a esse projeto aí e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Muito bem, como mais nenhum vereador se manifesta, quero passar a presidência ao vice para poder falar sobre o projeto. Como foi dito aqui pelos vereadores, né, justificativa, cada um defendendo a sua ideia, né, mas falando da mudança do sentido da cobrança, por exemplo, nesse sistema que cobra hoje, é cobrado por metro quadrado de construção. Vamos supor uma casa de 100 metros, que mora 2 pessoas, e uma casa de 100 metros que mora 5, 6 pessoas, vão pagar o mesmo valor. Então, eu acho que ficou mais justo a cobrança, porque até a casa com 100 metros com 2 ia pagar o mesmo valor com 5. A questão da mudança, eu acho que ficou justa. Os valores menor que Salto do Lontra, por exemplo, né? Logicamente que comparar um município com o outro nessa questão é importante, porque também vale lembrar que nós temos aterro no nosso município, né? É uma das justificativas que os vereadores, todos os vereadores procuraram a administração, que chegou um projeto aqui com um valor, como foi dito aqui pelos colegas, de 180 mil ano para arrecadar, né? E mérito para a Câmara de Vereadores, como falei numa sessão, que falei que vereador serve para isso, né? Vereador serve para defender a população e também ser justo, né, com as cobranças que vão para a população. Então, quero aqui agradecer ao empenho de todos os vereadores, todos os 9, né, pela conversação aí com a administração. Então, de 180 veio para 80, praticamente, né? O valor não é exato, mas está disponível aí para quem quiser acompanhar. Como foi dito aqui pelo Nilson, 374 mil de custo no ano. E era arrecadado apenas 20. Então, a gente vai saltar de 20, talvez para 80. Não se sabe se vai realmente receber tudo que vai ser cobrado, mas também dá a oportunidade à população também de parcelar, né, até porque vai vir isso na cobrança mensal. Fica também, dá um impacto menor também para quem paga, né? E se dilui junto com a água também, que não é um valor tão alto também, logicamente que se gastar demais é alto, mas a administração está como se sentindo pressionada pelas leis que vêm de encontro, né? E a administração também tem que seguir as leis, como nós aqui seguimos as nossas, a administração tem que seguir a dela lá, porque, como foi dito aí pelo advogado, dá improbidade e pode correr o risco de tirar dinheiro do bolso aí para pagar essas despesas. Então, a gente não quer isso com a administração, sabe que o prefeito trabalha de maneira correta aí para que as coisas aconteçam no município, e a gente fica... foi estudado esse projeto, né, como foi dito, foi passado pela comissão e discutido aqui pelos vereadores, e a gente fica, eu acho que satisfeito aí pela cobrança que vai ser feita, se aprovada, logicamente, né? Daqui 10 dias tem uma nova votação. Então, como disse, uma das menores taxas aí do Sudoeste, e a gente fica, eu acho que, satisfeito nessa questão. Devolvo a presidência. Muito bem, está em discussão, tem mais vereadores que não usaram, podem se sentir à vontade.
Muito bem, como mais nenhum vereador se manifesta, coloco em votação. A votação para esse projeto é por chamada nominal. Com o voto, vereador Nilson Formai. Favorável, presidente. Com o voto, vereadora Adriana. Favorável, senhor presidente. Com o voto, vereador Adelir. Favorável, senhor presidente. Com o voto, vereador Alencar. Favorável, presidente. Com o voto, vereador Ezequiel. Favorável, presidente. Com o voto, vereador Danilo. Favorável, senhor presidente. Com o voto, vereador Ivonei. Favorável, senhor presidente. Com o voto, vereador Valdemir. Favorável, senhor presidente. Também voto nesse projeto. Então, está aprovado por todos os vereadores em primeiro turno de votação. A segunda votação desse projeto tem intervalo de 10 dias, né, para maiores estudos dos vereadores. Também aí, para que os vereadores estudem mais e esclareçam algumas dúvidas, até porque a população pode procurar os vereadores aí para esclarecimentos, né, sobre o projeto, e o projeto também se encontra na Câmara aí para quem quiser analisar, também é para a população. Então seria isso na ordem do dia. Hoje não temos explicações pessoais dos vereadores, por se tratar de uma sessão extraordinária referente ao assunto, né, que a gente falou nessa noite. Então agradeço a vinda dos vereadores, agradeço o empenho aí pela conversação com a administração para poder ser mais justa a cobrança. E, como disse, a Câmara serve para fiscalizar e também para ter a conversação com a administração, ter esse bom relacionamento com o Executivo para que as coisas realmente aconteçam. Então, agradeço a todos os vereadores e declaro encerrada a sessão.